Boa tarde a todos. Vamos gravar o nosso áudio de hoje do nosso canal de Teologia Católica, tá? Então, hoje nós vamos abordar um tema que muitos católicos ainda não conhecem, tá? Que é o martírio dos cristãos. E hoje nós celebramos uma santa muito popular para o catolicismo, que é Santa Luzia, né? Tem muita gente que é devoto, né, de Santa Luzia, né? E eu particularmente também gosto muito, tá? Depois vou até falar um pouco o que isso tem a ver comigo. Então, mas eu quero falar um pouquinho, logicamente, da vida dela, que é hoje, e também eu quero falar sobre o martírio dos cristãos, porque ela foi uma mártir, né? Então eu quero explicar o que é isso. E ela faz parte de um seleto grupo de santos, né? Que sofreram muito por amor a Cristo. Então eu quero explicar para que muitos católicos, que às vezes é até muito devoto de Santa Luzia ou de outros santos mártires, né? Não sabe a história deles. Então, eu quero contar aqui um pouco da história dela e também o que é o martírio dos cristãos, tá bom? Vamos, então, rezar, pedir a Deus que nos abençoe, então, neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que ela interceda por nós também, para que a gente possa fazer mais um vídeo, tá? De acordo com aquilo que a igreja nos ensina, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santa Luzia, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, gente, a igreja, né, no mundo todo, ela comemora o dia dessa santa tão popular que é Santa Luzia. Então, eu quero falar um pouco aqui, contar um pouco aqui da vida dela e também falar um pouco dos mártires, né? Porque Santa Luzia foi uma mártir. O que quer dizer isso? O que é um martírio? O que é isso? Então, eu quero primeiro explicar o que é um mártir e depois colocar alguns exemplos, né, de cristãos que foram martirizados, tá bom? E depois aí eu conto no finalzinho, então, a história de Santa Luzia que nós comemoramos hoje, tá? Primeiramente, eu quero explicar o que é o martírio. O que é um mártir, tá? Que Santa Luzia foi uma mártir, entendeu? O mártir é aquele que dá a vida por Cristo, tá? É aquele que é morto, né? E que se oferece a sua vida, ou seja, prefere morrer do que negar a sua fé. Isso é o mártir, tá? Então, no começo do cristianismo, houveram muitos mártires, mas é muito mesmo. Tem uns que a igreja nem sabe quem são, entendeu? A igreja, inclusive, por isso a igreja colocou o dia 1º de novembro como dia de todos os santos. Um dos motivos é esse, tá? O outro motivo é para poder substituir a festa do Halloween, que é dia 31 de outubro, né? Então a igreja sempre pegava uma festa cristã, tá? Para substituir uma festa pagã, tá? Então, como o Halloween é uma festa pagã, então ela fez o dia de todos os santos no dia 1º de novembro.
E o outro motivo que ela colocou o Dia de Todos os Santos é para, vamos dizer assim, comemorar todos os santos, inclusive aqueles que ela nem sabe quem são. Por quê? Porque, por exemplo, tem muito Marte no começo da igreja que a igreja não sabe nem o nome, entendeu? Porque foram muitos cristãos foram massacrados pelo Império Romano. Então, o que acontecia? Os imperadores romanos, eles se julgavam deuses, né? Eles se achavam que eram Deus, vamos dizer assim. Então, se você não prestasse culto ao imperador, você morria, né? E se você falasse que era cristão, você também morria. Isso aconteceu lá desde a época de Cristo, mais ou menos no ano 30, ali mais ou menos, até o ano 313, depois de Cristo. Então, foi muitos anos de perseguição. Olha só, do ano 30 ao ano 313 é muita coisa, não é? Mais de... Não sou muito bom de matemática, não, gente, mas mais de 200 anos, né? Então, quer dizer, só no ano do 313 é que o imperador Constantino se converteu e proibiu que matassem os cristãos, entenderam? Inclusive o Coliseu lá de Roma, que está lá em pé até hoje, muitos cristãos foram mortos ali, muitos cristãos foram mortos ali. Inclusive, eles queriam até derrubar o Coliseu. Aí a igreja falou, não precisa derrubar o Coliseu. É só jogar água benta nele, não é? Botar uma cruz ali e, vamos dizer assim, não precisa acabar com o Coliseu. Né? Inclusive o Papa, até hoje, ele faz a Via Sacra na Sexta-feira Santa no Coliseu, justamente para poder lembrar não somente o martírio de Cristo, mas também de todos os cristãos que ali foram mortos, né? Tem um filme que conta um pouco dessa história. É um filme muito antigo, não sei nem se acha mais hoje, mas às vezes acha na internet. É um filme chamado Quo Vadis, tá? Eu assisti ele uma vez, tá? O nome do filme é Quo Vadis, tá? Então, esse filme ele mostra essa perseguição aos cristãos e muitos cristãos que foram mortos, né? No começo ali da igreja, até igual estou explicando, até no ano 313, ali mais ou menos, que o imperador proibiu a matança aos cristãos. Mas foi muitos anos, gente, muitos anos de martírio mesmo, entendeu? E houveram vários santos que foram mártires, então eu vou explicar sobre isso a partir de agora, então eu vou colocar sobre essa questão historicamente, para a gente poder, porque muitos católicos não sabem disso, gente. Igual a gente tem muita devoção a Santa Luzia, não é verdade? Mas a gente não conhece a história dela e de muitos cristãos que foram massacrados, né, pelos imperadores romanos. Né? Começou lá com Nero, né, na época dos apóstolos. Nero a gente conhece, né? Foi aquele imperador romano que incendiou Roma, não é? E depois os outros imperadores, né? Adriano, Diocleciano, né? E muitos imperadores, eu nem vou lembrar aqui agora de cabeça todos eles, entendeu? E o último, né, foi o Constantino, que ele proibiu a matança aos cristãos, né? Por isso que muitos aí falam que ele fundou a igreja. Ele não fundou a igreja, ele simplesmente, vamos dizer assim, proibiu que se matassem os cristãos. Agora, o imperador, ele se julgava o dono, vamos dizer, o dono da igreja, o dono do mundo, né? Então, por isso que muita gente acha que foi ele que fundou a Igreja Católica, mas não foi, foi Cristo, né? Tanto que antes dele já existia a igreja, né? Igual eu estou explicando aqui, quantos cristãos já tinham morrido, inclusive papas, né? Que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então, Constantino ele proibiu que se matassem os cristãos. Então, a partir do ano 313, aí os cristãos não eram mais mortos, né? Pelos imperadores romanos, não é? Porque o imperador se converteu e se tornou cristão, entendeu? E depois, no ano 380, um outro imperador romano chamado Teodósio, ele baixou um decreto dizendo que toda Roma, ela era cristã, tá? Porque a Roma toda era pagã, entendeu? Ela não era cristã até o ano 380, tá? Aí, no ano 380, o imperador Teodósio falou, não, a Roma, o Império Romano, né, o maior império que a humanidade já viu, né, inclusive na época de Cristo, né? Então, no ano 380, o imperador Teodósio baixou um decreto dizendo que, então, que Roma, né,
era cristã. Então, aí realmente cessou a perseguição aos cristãos e aos imperadores, e vamos dizer, aqueles que não eram, né, que não aceitavam prestar culto ao imperador, né? Preferiram morrer do que prestar culto ao imperador, tá? Inclusive, teve um cristão da época, né, chamado Tertuliano, tá? Que ele mandou uma carta para o imperador dizendo: não adianta vocês matarem os cristãos, não adianta, porque quanto mais você matar os cristãos, mais vai nascendo outros, entendeu? Então vocês não vão conseguir acabar com o cristianismo. E realmente não conseguiram destruir o cristianismo. O cristianismo foi crescendo mais ainda e hoje podemos dizer, a maior religião, né? Aí com mais de 2 bilhões de seguidores, né? Então, Tertuliano escreveu para o imperador: não adianta vocês matar os cristãos, porque o sangue dos mártires, né, é semente de novos cristãos. Olha que frase bonita, né? O sangue dos mártires, ou seja, aqueles que derramaram seu sangue, né, na terra, era semente de novos cristãos. Quanto mais matava, mais nascia cristão, não é? Então, eles não conseguiram eliminar o cristianismo, né? Isso é muito bonito, não é verdade? Então, gente, eu quero começar colocando aqui um texto bíblico que muita gente não conhece, tá? Mas deveria conhecer, entendeu? Porque muita gente acha que não tem fundamento bíblico, né? Não tem texto bíblico que fundamenta isso que eu estou falando, né? A questão dos mártires, né? E é daí que a igreja começou a questão dos santos, né? Que não é a nossa aula de hoje. Eu vou fazer, se Deus quiser, um vídeo também falando sobre essa questão da intercessão dos santos, que a igreja se acusa a igreja, né, de ter inventado essa doutrina, e não é invenção da igreja, tá? Desde o começo do cristianismo, né, já se acreditava, né, na intercessão dos santos, e começou justamente nessa época, quando os mártires morriam, davam a vida por Cristo. Então os outros cristãos iam até os túmulos deles, né, porque eles eram sepultados, né? O cristianismo ele tem essa prática de sepultar os mortos, né? Então, o que eles faziam? Eles pegavam esses mártires, sepultavam, e no túmulo dos mártires, eles pediam a intercessão deles. Então, foi daí que começou essa crença na intercessão dos santos, tá? Coisa que as pessoas acham que foi invenção da igreja. Não, não foi invenção. E eu vou mostrar aqui, biblicamente, que já lá desde o começo do cristianismo, que já tem base bíblica para isso. Então, eu estou com a minha Bíblia aqui. Estou com a minha Bíblia aqui. Eu vou ler para vocês, o texto é de Apocalipse. O Apocalipse, gente, ele foi escrito no ano 100, depois de Cristo. Quando o Apocalipse foi escrito por São João, já estava nessa época da perseguição. Lembra que eu falei que começou no ano 30 até o ano 313? Então, quando o Apocalipse foi escrito, mais ou menos entre o ano 95 e 100 depois de Cristo, ele foi escrito nessa época. Tanto que São João escreveu o Apocalipse, ele fugiu para a ilha de Patmos. Por quê? Para ele não morrer. Porque todos os apóstolos foram mártires. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, São João, ele fugiu da perseguição dos imperadores, né, da época, né, que matavam todos os cristãos, inclusive os apóstolos. Aí ele foi lá para a ilha de Patmos e escreveu o Apocalipse. Então, olha o que ele escreve aqui no versículo 6, a partir do versículo 9. Olha o que ele fala aqui. Quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas dos que tinham sido imolados. Olha bem, gente. Vou ler bem devagar para vocês me entenderem aí. Quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas dos que tinham sido imolados, olha aí, por causa da palavra de Deus, olha aí, por causa de Jesus, e do testemunho que dela tinham prestado. Lembra que eu falei aqui que eles morriam porque eles não queriam prestar culto ao imperador e porque eles eram cristãos? Então eles eram obrigados a renunciar à sua fé, senão morriam. Então São João aqui já fala no Apocalipse sobre isso. Entendeu? Que aqueles que morriam, né, dando a vida por Cristo, eles já iam para o céu
e lá eles já estavam diante de Deus, dando testemunho sobre aquilo que eles estavam fazendo aqui na terra. Olha só o que o texto continua falando. Versículo 10. E clamavam em alta voz, olha aí, e clamavam em alta voz. Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando o nosso sangue? Olha, veja bem, contra os habitantes da terra. Deu para vocês entenderem? Eles estavam ali diante de Deus, perguntando para Deus quando que Deus ia fazer justiça, porque eles tinham morrido por causa de Cristo. E olha o que o versículo 11 fala. A cada um deles foi dada, então, uma veste branca, isso é simbólico, porque lá no céu não existe isso, né, gente? Ali o que está ali é a alma, né? O corpo está na terra, né? Isso é simbólico, né? O branco quer dizer a santidade, né? Quer dizer isso. Foi-lhes dito, olha aí, foi-lhes dito também que repousasse por algum tempo, olha só, por mais algum tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos, que seriam mortos como eles. Gente, não sei se vocês estão entendendo o que o Apocalipse está escrevendo. Apocalipse, capítulo 6, versículos de 9 até 11. Aqui, São João está falando, né, daqueles que já, da época dele, já tinham morrido e tinham ido para o céu, tanto que ele fala aqui, né, estão diante de Deus, as almas diante de Deus clamando, pedindo justiça. E aqui o texto fala que é para eles aguardarem um tempo, porque mais pessoas iriam morrer por amor a Cristo. Gente, isso foi no ano 100. A perseguição foi até o ano 313. Aí você vai me falar, então no ano 313 acabou a perseguição? Acabou no Império Romano. Mas você sabia que a perseguição aos cristãos nunca acabou. Vamos falar do nosso século. Sabia que até hoje existe perseguição? Coloquem aí no YouTube aí, perseguição aos cristãos. Vê lá nos países muçulmanos quantos cristãos mortos por causa de Cristo, dando a vida por ele. Então, sempre houve mártir, sempre houve, nesses 20 séculos de igreja, sempre houve o martírio dos cristãos. Então, é uma coisa que sempre aconteceu, vai acontecer até Jesus voltar. Agora, por que eu estou colocando esse texto bíblico aqui? Para que nós católicos entendamos que a questão dos santos, da intercessão que nós pedimos, não é inventado pela igreja. Não, a igreja não inventou essa doutrina. É dessa época, porque os mártires morriam, davam a vida por Cristo, como eu já falei. Então, aqueles que morriam, como eu já expliquei, os cristãos mesmo, né, iam aos túmulos dos mártires, né, e pediam a intercessão deles. Então, criou-se esse costume de pedir a intercessão dos santos, entendeu? Agora, como é que vem aqui pessoas dizer que a igreja inventou a questão, que isso não tem na Bíblia? Acabei de provar biblicamente aqui que existem sim, que os santos não estão dormindo, né? Como muita gente pensa, morreu, acabou, estamos dormindo. Não, não tem esse negócio. O que dorme é o corpo, aliás, acaba, né? Decompõe. Mas a alma é espiritual, a alma não morre, a alma continua viva, é imortal. Tá bem claro aqui, as almas estão clamando diante de Deus. Como é que você está clamando se você está dormindo? Como é que você vai clamar alguma coisa dormindo? Não tem cabimento. Essa doutrina, para nós católicos, não dá. Tá bom, gente? Então, eu quis colocar isso aí para a gente entender que a devoção aos santos é uma coisa que vem lá do primeiro século. Entenderam? Então, antes de falar de Santa Luzia, eu quero dar aqui alguns dados históricos sobre essa questão dos mártires. Entendeu? Então, eu quero colocar para vocês alguns dados históricos, tá? Isso aí está tudo documentado, tá bom? A igreja, gente, ela não fala nada por si só. Eu já expliquei aqui no primeiro vídeo. Ela estuda, né, biblicamente e também estuda também a história, a arqueologia. Então, ela não tem medo da verdade, entendeu? Então, para ela poder nos falar, nos colocar uma doutrina, ela estuda muito para poder nos falar, tá? Então, eu quero colocar alguns dados aqui sobre a questão dos mártires, né? Do martírio dos cristãos.
Quem foi o primeiro Marte? O primeiro Marte foi Santo Estevão, né? Tá lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, a partir do versículo 54, até o capítulo 8, versículo 1. Ali narra o martírio de Santo Estevão. Então, ele foi o primeiro cristão que foi martirizado, ou seja, que deu a vida por Cristo. Tá? Repetindo, o primeiro mártir foi Santo Estevão, está lá no livro de Atos, capítulo 7, versículos 54 até o capítulo 8, no versículo 1. Então, vocês podem ler lá. Tá? Como eu falei, todos os apóstolos foram martirizados. Todos foram mortos. Por quê? Porque eram cristãos e não aceitavam cultuar o imperador, né? Porque o imperador se achava Deus. Então, ele falava, se você não me cultuar como Deus, o seu Deus, você vai morrer. E os cristãos não aceitavam isso, porque para nós, né, o único Deus é Jesus Cristo, né? Nosso Senhor é Jesus Cristo. Então, os cristãos preferiam morrer, né, do que cultuar o imperador. Então, a gente sabe que Jesus tinha 12 apóstolos, né? Judas morreu e depois elegeram Matias, né, para substituir Judas. Então, dos 12 apóstolos, 11 foram martirizados. O único que não foi martirizado foi São João, porque ele fugiu para a ilha de Patmos, né? E lá escreveu o Apocalipse, que eu já expliquei, né? Está lá no Apocalipse capítulo 1, versículo 10, lá ele fala, né? E depois ele foi morar numa cidade chamada Éfeso, junto com Maria, mãe de Jesus, tá bom? Então, você pode ver aí na internet, pesquisa aí, né? A casinha de Nossa Senhora em Éfeso, tá lá, onde ela morou com São João, até ele morrer. Né? Ele morreu de morte natural. Foi o único apóstolo, talvez Deus o tenha preservado para ele cuidar da mãe dele. Né? Eu creio que seja isso. Né? Deus falou assim, não, eu vou te preservar para você cuidar da minha mãe. Né? Tá lá no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25 a 27. Né? Jesus, quando morreu, entregou Maria para São João para ele cuidar dela, porque ela não tinha mais ninguém. São José já tinha morrido e ela não tinha mais filhos. Né? Outro erro, né, de outras pessoas que falam aí que Maria teve outros filhos. A história mostra que não é verdade. Tanto que nunca apareceu esses filhos aí em lugar nenhum. Né? Mas a Bíblia fala lá dos irmãos de Jesus. A Igreja Católica já explicou que são primos de Jesus. Como não tinha a palavra primo, se falava que eram irmãos. Então, Nossa Senhora não tinha filhos, ela foi entregue por Jesus na cruz a São João, que depois que escreveu o Apocalipse, ele morou com ela em Éfeso, onde tem até hoje lá essa casinha, e inclusive aquela casinha lá de Natividade, né, aqui pertinho de nós, é uma réplica, né, da casinha de Nossa Senhora com São João lá em Éfeso, tá bom? Todos nós aqui católicos já fomos lá em Natividade, né? Acho que todos nós aqui já fomos. Quem não foi, deve ir, né, para conhecer lá a história. Eu gosto muito de lá. É um lugar muito que transmite uma paz muito grande para a gente, católicos, nós católicos, né? Então, tirando São João, todos foram martirizados. Então, todos os 12 apóstolos, 11, né, no caso, foram martirizados. O primeiro deles foi São Tiago, que está lá no livro de Atos, capítulo 12, nos versículos 1 e 2. Então, Atos, capítulo 12, versículos 1 e 2, fala do martírio de São Tiago, que foi o primeiro apóstolo que foi martirizado. E todos os outros apóstolos foram martirizados, foram mortos, né? São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. São Paulo foi decapitado, né? Todos foram martirizados. Eu vou, se Deus quiser, fazer um vídeo sobre a vida de todos os apóstolos, né? Então eu quero explicar aqui como é que foi a vida deles e como que foi a morte de cada um deles, tá? Mas todos eles foram martirizados, tá? Outra coisa interessante, para quem fala que foi Constantino que fundou a Igreja Católica, outra mentira. Os 32 primeiros papas da igreja foram martirizados, foram mortos, por causa desse detalhe que eu falei, para não prestar culto ao imperador. Então, aquele papa da época, né, depois que São Pedro morreu, elegia-se um novo papa, né? Lino, Cleto, Clemente, aí são vários, né? Então, até o Papa Clemente, que foi o Papa da época de Constantino, que ele proibiu se matar os cristãos, todos os papas foram mortos. Todos. Elegia-se um novo Papa, ele morria.
elegia-se um novo papa, ele morria. Por quê? Porque não aceitava prestar culto ao imperador romano. Entenderam? Então, os 32 primeiros papas foram martirizados. Tá bom? E tem mais alguns santos, né, que eu quero dar só o nome deles e como eles morreram, para mim poder entrar em Santa Luzia, que é a santa que nós celebramos hoje. Tá? Só para vocês saberem aí, historicamente, de alguns cristãos que foram mortos e como morreram. Só para vocês terem uma noção. Santo Inácio de Antioquia foi um bispo que morreu no ano 107, depois de Cristo. Ele foi jogado aos leões no Coliseu de Roma. Esse Coliseu que eu expliquei lá, que o Papa reza até hoje lá em Roma, né? Então, esse bispo chamado Inácio de Antioquia, ele foi jogado, né, aos leões, para ser comido pelos leões, literalmente, foi comido mesmo pelos leões. Por quê? Porque não aceitou prestar culto ao imperador. Entenderam? Inclusive, foi Santo Inácio de Antioquia quem escreveu aquela frase, né? Onde está Cristo, está a Igreja Católica, no ano 100, tá? Mais uma prova de que não foi Constantino que fundou a igreja. Se Santo Inácio é do ano 107, Constantino é do ano 300, e ele já falava da Igreja Católica, então como é que Constantino fundou a igreja? A igreja já existia há mais de 300 anos, né? Então, é mais uma prova de que a igreja foi fundada sim por Jesus Cristo, tá bom? Outro que foi martirizado, São Policarpo, foi um bispo também, inclusive ele foi discípulo de São João, esse, né, que viveu com Nossa Senhora, São João Evangelista, né? São Policarpo, ele foi discípulo de São João, tem as cartas dele onde ele fala que ele foi discípulo, ele conheceu São João pessoalmente. Por quê? São João morreu mais ou menos ali no ano 100 e pouco, mais ou menos. E ele era dessa época, ele morreu no ano 156, olha aí, então pertinho de São João. Ele viveu mais de 80 anos, ele morreu com quase 90 anos, né? Esse bispo. E ele foi o quê? Foi jogado na fogueira, foi queimado vivo, né? Para não prestar culto ao imperador, tá bom? Outros que foram mortos, olha aí. São Cipriano foi outro bispo, né? Que ele morreu no ano 258, não é? E ele também foi morto por não prestar culto ao imperador romano. Olha só. Então, todos aqueles que não aceitavam prestar culto ao imperador, eles eram mortos, né, por causa de Cristo, entenderam? E ele era bispo lá numa cidade chamada Cartago, da África, não é? E ele foi martirizado por não prestar culto ao imperador. E o que aconteceu com ele? Ele foi morto pela espada, ou seja, né, foi assassinado pela espada, né? Então, fazer o quê? E não foi só homem, não, tá? Eu vou falar aqui de Santa Luzia, não é? E teve mulheres também que foram mortas também, para não achar que é só homem, né? Por exemplo, Santa Perpétua e Santa Felicidade são duas mulheres que foram mortas, né? Também por não aceitarem o que eu já acabei de falar. Só para vocês terem uma noção, rapidamente, só para vocês, não é o dia delas hoje, mas só para vocês entenderem, ó. Santa Perpétua morreu na Arena de Cartago, no norte da África, aos 22 anos de idade, gente. Não morreu com 50, 60, 70, 80, 90, não, 22 anos de idade. Olha só. No dia 7 de março do ano 203, olha aí, 203, hein? Com um catequista e mais 6 pessoas, olha aí, na perseguição do imperador Severo, olha aí, não é à toa que tinha esse nome, né? De tão severo que ele era, matava os cristãos, né? Então, ela era mãe de um filhinho de colo, olha aí, já era inclusive mãe, né? Mas preferiu morrer junto com uma outra amiga dela chamada Felicidade, né? Santa Felicidade. Preferiram morrer novas, com 22 anos, ela inclusive com filho, tinha acabado de dar à luz, né? Mas preferiu morrer do que trair o cristianismo, do que trair Jesus Cristo, né? Os cristãos, né? Os santos, eles realmente são diferentes mesmo, eles são diferenciados mesmo.
Quem de nós teria essa coragem de morrer, dar a vida por amor a Jesus Cristo? Será que a gente teria essa coragem? Entendeu? É para a gente pensar, não é? E isso aconteceu também com Santa Luzia, que é a nossa santa de hoje, não é? Santa Luzia, ela viveu, né, mais ou menos ali também, né, do ano 200, no final do ano 200, né, começo do ano 300, depois de Cristo, né? Ela também era cristã, né? Ela também, vamos dizer, não aceitava prestar culto ao imperador, nem traía sua fé, não é? E mais bonito ainda, Santa Luzia, ela queria se consagrar a Deus. O que é isso? Ela não queria se casar, ela queria ser virgem, né? Ela queria ser como Nossa Senhora, né? Muitas santas do começo da igreja fizeram isso, Santa Inês, né? Santa Cecília, e muitas santas, né? Muitas mulheres no começo da igreja, né? Para imitar Nossa Senhora, né? Mais uma prova de que Maria era virgem, senão as santas do começo da igreja não fariam isso. Não só as do começo da igreja, que hoje também existem aquelas mulheres também que decidem não se casar, mas muitas são virgens, outras não são. Não quer dizer também que todas têm que ser virgens, não é isso. Casamento também não é ruim, entendeu? Agora, tem aquelas pessoas que, por amor a Cristo, assim como Maria, elas decidem se consagrar, são chamadas ou freiras ou irmãs. Não quer dizer que todas são virgens, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem aquelas, né, que já desde novinhas, elas dizem, não, eu não quero me casar, eu quero me dedicar simplesmente a Deus e fazem voto de pobreza, obediência e castidade, ou seja, não se casam e não têm vida sexual, entendeu? E Santa Luzia era uma dessas. Ela não queria se casar, ela queria permanecer como a Virgem Maria, entendeu? Só que aí a mãe dela, que era viúva na época, a mãe dela queria que ela se casasse, então arrumou um noivo para ela. Naquela época, né, a gente sabe disso, quem escolhia, né, os namorados, os noivos e os futuros maridos eram os pais, né? Era a cultura da época, né? Então a mãe dela arrumou um noivo para ela, só que ela não queria se casar, entendeu? Então ela falou para o noivo que ela não queria, né, casar com ele, porque ela queria consagrar sua vida a Deus, queria ser virgem, né? Só que o noivo não aceitou, entendeu? Então eu falei, você não vai casar comigo? Então o que eu vou fazer com você? Eu vou te denunciar para o imperador, vou falar que você é cristã, a menos que você case comigo. Mas Santa Luzia foi firme, ela falou, não, eu não quero me casar, não é a minha vontade, a minha vocação, e eu também não vou renunciar à minha fé cristã. Não vou continuar cristã e não vou prestar culto ao imperador. Então o noivo denunciou ela lá para um capanga lá do imperador lá, e Santa Luzia foi chamada para prestar depoimento, né, para poder renunciar à sua fé diante do imperador. Então, eu estou aqui com o livro da vida dos santos, então eu quero ler para vocês só um pedacinho do que ela falou para o imperador, que decidiu, então, matá-la, né? Falou, não, já que você não... né, já que você não me adora como Deus e não renuncia ao cristianismo, então eu vou te matar, não é? Então, o que ela falou para o imperador? Eu quero colocar aqui. Ela falou assim, o corpo se contamina, mas o corpo se contamina se a alma consente. Deu para vocês entenderem? Quer dizer o quê? Mesmo que fizessem o que fizessem com o corpo dela. Né? Por quê? Por que ela falou isso também? Vou repetir. O corpo se contamina se a alma consente. Por que ela falou isso? O imperador era Diocleciano, o nome do imperador. Por quê? Porque o imperador falou que antes de matá-la, ele ia mandar ela para um prostíbulo. Por quê? Porque ela queria ser virgem. Lembra? Como o namorado dela, o noivo, não conseguiu nada com ela, forçar ela a ter relação, ele falou, então eu vou te mandar amarrada para o
para o prostíbulo. E eles não conseguiram levar ela para o prostíbulo. Não conseguiram manchar a pureza de Santa Luzia e ela conseguiu, né, morrer mártir, vamos dizer assim, e virgem. Né? Então, ela falou essa frase: o corpo se contamina se a alma se consente. Ou seja, mesmo que tivessem abusado dela sexualmente e mesmo matando o corpo dela, que isso vai acontecer, né? Então, mesmo que façam o que quiserem com o meu corpo, né? Mas não, com a minha alma vocês não podem fazer nada. Né? E da onde que ela tirou isso? Da Bíblia. São Mateus capítulo 10, versículo 28. Lá diz bem claro, Jesus fala, né? Podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Né? Então, vocês podem fazer o que quiser comigo, mas eu vou morrer cristã. E daí o que o imperador fez? Mandou torturar ela, né? Os algozes lá furaram os 2 olhos dela, né? Por isso que a imagem dela traz aqueles 2 olhos, né? Por isso que ela é protetora das vistas, né? E mesmo com isso ela não morreu, continuou viva e depois foi decapitada, passaram a espada na garganta dela no ano 304, mais ou menos, depois de Cristo. Entenderam? Esse foi o final da vida dela. Entendeu, gente? Então, eu quis colocar aqui um pouquinho só da vida dela, né? Eu poderia ficar aqui a noite toda falando, né? Desses testemunhos maravilhosos do começo da igreja, entendeu? Que a igreja tem muitos documentos daquela época de mártires que eram mortos e alguns mais, outros menos, né? Que naquela época, como eu já falei, era difícil escrever, mas muito testemunho, né, de santos sobre isso. Entendeu? Então, por isso que Santa Luzia ela é a protetora das vistas. Por quê? Porque ela, mesmo, né, arrancando seus olhos, ela continuou dando testemunho do Cristo, né, a ponto de entregar a sua vida. Né? E o túmulo dela está lá em Veneza, na Itália, não é? E ela é considerada uma mártir da igreja. Entenderam? Então, gente, eu quero só dizer que essa questão da questão da intercessão dos santos é dessa época. Né? Eu já expliquei aqui por que, então, que a igreja, desde os primeiros séculos, ela pede a intercessão dos santos. E depois eu vou poder explicar isso melhor, entendeu? Então, Santa Luzia é uma santa de muita devoção dos católicos. Né? Aqueles que têm problemas de vistas, eles pedem a sua intercessão. Então, eu não sou diferente. Então, eu quero, nesse finalzinho de vídeo aqui, falar o que aconteceu comigo, né? Porque, né, a gente não pode falar do que aconteceu com outras pessoas. Agora, do que aconteceu comigo, eu posso falar. Eu tive uma graça muito grande pela intercessão de Santa Luzia. Eu tenho problema de vista, eu nasci com problema de vista, né? Minha mãe está de prova aí para testemunhar. Entendeu? Eu nasci, inclusive, com uma das minhas vistas coladas, né? Minha mãe conta isso. E eu estudei com uma pessoa, com uma irmã, a Diva, né, o nome dela, né? Não sei nem se ela está me escutando, né? Se algum dia a Diva estiver me escutando, aí, Diva, estou falando de você, né? Quero aproveitar aqui também e agradecer também todos aqueles que estão mandando aí mensagens aí no meu vídeo, tá? Já quero desde já agradecer. Então, então a Diva, que estudava comigo, fazia estudo bíblico comigo, ela, né? Eu conversando com ela, né, naquela época eu estava com alguns problemas de vista, estava fazendo até tratamento na época, né? Então ela me deu uma novena, faz essa novena aqui muito boa de Santa Luzia. Então eu fiz a novena, 9 dias de Santa Luzia. E ó, eu estava com infecção nas vistas na época, eu estava tratando, fiz tratamento, né? E eu passava com pressa, várias vezes a minha vista nascia, eu levantava com ela colada. Então o que acontecia? Eu fiz um tratamento, né, fui no médico e o médico falou que eu estava com infecção nas vistas. Então, nessa época, eu fiz a novena. Depois disso, eu nunca mais tive infecção nas vistas. Nunca mais. Então, quer dizer, quem me curou? Foi Jesus, mas por intercessão de Santa Luzia. Então, gente, é importante a gente entender isso. Não é o santo que cura, é Cristo quem cura. Mas o santo pede. Eu coloquei aqui o texto bíblico, onde fala, e a Bíblia está cheia de intercessão no Antigo e no Novo Testamento, entendeu? Os apóstolos mesmo, Moisés, né? E no Novo Testamento tem vários textos que falam, né?
da intercessão, né, da gente pedir a Deus, né, uma graça. Então, é isso que o santo faz, entendeu? Então, eu vou poder explicar isso melhor num vídeo só sobre isso, mas eu já quero colocar aqui já, porque já estamos falando sobre isso. Então, eu posso testemunhar, tá, que isso realmente é verdade. Inclusive, a igreja diz, se você duvida, faça a experiência, tá? Faça a experiência. Eu posso dizer que eu fiz e realmente é verdade. Amém? Então, desde já agradeço, peço as orações de vocês para que a gente continue aí, né, podendo aí realizar mais vídeos aí, tá, de acordo com a vontade de Deus, e continuo pedindo a vocês, se inscrevam no canal. Quem não consegue, por favor, peça alguém da família para se inscrever aí no canal para nos ajudar, e façam perguntas, né? Coloquem lá sua crítica e também sugestões de temas para a gente poder abordar aqui, dúvidas, tá? Que vocês possam ter sobre a doutrina católica que a gente vai colocar aqui. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Pela intercessão de Nossa Senhora, de Santa Luzia e de todos os anjos e santos de Deus, estivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.